Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de história do nosso livro 3. Então, nós estamos no capítulo, serviços públicos. Estamos na página 245. Nós vamos até a página 247. Essa é a nossa nona aula de história, certo? Então, como vocês viram, fizeram a atividade, nós falamos sobre os conteúdos. Vamos lembrar um pouco, relembrar dos conteúdos já vistos, né? Então, no primeiro capítulo, nós vemos os espaços públicos, né? Que são praças, né? Parques, ruas, não é? Então, shopping, né, são esses espaços públicos que fazem parte da nossa vida, né? E estudamos também espaço de poder, né, que foi relatado, né, que foi estudado, né, como eram antigamente, né, como era no passado, né, esses poderes, né, vocês nas cidades coloniais, né? Nós estudamos os espaços de poder das cidades do passado, não foi? Falamos também dos espaços atuais, né? E agora nós vamos para os serviços públicos. Como nós estudamos anteriormente, né, no capítulo 1, 2, né, que eu já revisei, agora vamos fazer o capítulo 3, terminar o capítulo 3, não é? Que é espaços públicos. Então, como eu estava falando, nós estudamos a parte da educação, né, escola também do passado, não foi? Falamos também, né, o que são os serviços públicos, né, que é na primeira página, certo? Então, envolve vários serviços públicos, né, saúde, educação, né, lazer. Então, são vários serviços públicos, na parte de saneamento básico, né? Então, agora nós vamos dar continuidade falando de saúde, tá, gente? Então, aqui nós temos, olha, a saúde, ela é muito importante para a nossa vida, não é? Sem saúde a gente não pode trabalhar, a gente não pode estudar, a gente não pode fazer nossas atividades diariamente, não é isso? Então, a saúde você tem que estar todo o tempo aonde? Procurando quem? O hospital, o médico, né? Para saber como você está. E isso é um serviço público, tá? É um dos serviços públicos. Então, aqui nós temos o seguinte: a oferta de serviços de saúde, a construção e a manutenção de hospitais também fazem parte dos sistemas públicos, né? Quer dizer, dos serviços públicos, que o governo deve oferecer à população. No Brasil, assim como a criação das escolas, a criação dos primeiros hospitais, estão relacionadas à história da Igreja Católica, que foi responsável pela fundação da Santa Casa de Misericórdia. A cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, na atualidade, existem hospitais públicos que atendem a toda a população, não é, gente? Então, vocês sabem que tem hospitais públicos, que é oferecido, né, pelos serviços públicos, e tem um hospital também particular, para quem pode pagar um plano, para quem quer pagar um plano, né, também tem planos, né, particulares, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o lazer, tá? Então, lazer, você sabe o que significa lazer? É quando dedicamos o tempo para realizar atividades de diversão ou de descanso. O direito ao lazer é garantido pela Constituição brasileira. Por essa razão, os governantes têm o dever de manter, né, locais públicos, né, onde a população possa ter lazer. Por exemplo, o Parque do Cocó, né, você pode ter lá um domingo, um sábado de lazer com sua família, um feriado, né, ou as férias, porque lá é um lugar amplo, tem muito verde, né, tem onde você pode fazer um piquenique, tá? É um local que você pode se divertir com a sua família,
tá? Tô falando de um espaço público, né? Um espaço aberto, tá? Então, esses espaços, eles podem ser parques, praças, ruas, que são fechadas nos fins de semana para que seus moradores possam passear nesses espaços, né? E é possível fazer atividades esportivas e brincadeiras. É como eu falei, né? Esse lá no Parque Cocó, a gente pode fazer tudo isso, né? Tem também o passeio público, também é bem interessante. Ele é um lugar muito lindo, passeio público também, tá, gente? Tem as praias, né, também. Então aqui, gente, olha, mão na massa que vocês irão fazer o seguinte. Existem muitas formas de lazer. No número 1 ao número 9, as suas atividades de lazer favorita. Você vai dar um número, do número 1 ao número 9, né? Quais são as atividades de lazer que você acha melhor, que você gosta, que você tem assim, paixão para fazer, tá? Considere o número 1 para a sua atividade preferida, tá? E o número 9 para aquela que você menos gosta. Por exemplo, eu começaria, eu começaria, eu gosto muito de música. Aí eu botava um na música, o 2 no museu, o 3 na leitura, bicicleta 4, cinema 5, teatro 6, jogos 7, bicicleta 8 e televisão 9, certo? É o que na minha opinião. Então você vai fazer a sua, tá certo? O que você mais gosta, tá bom? Na hora que você está se divertindo do seu lazer. Pronto, agora nós vamos ver teatro, tá? Você já foi ao teatro? O que você achou, né? Você assistiu qual peça? Você gosta mais de peças divertidas, assustadoras ou dramáticas, né? Então você vai compartilhar depois, quando a gente voltar, né? A gente vai ter tanta coisa para conversar, gente. Pois sim, né? Então vamos aqui falar mais sobre o teatro, tá? Você sabia que o teatro é uma das formas de lazer mais antigas? Teatro é a arte de imitar e interpretar. Na Grécia Antiga, o teatro era bastante popular. Havia locais específicos para as apresentações teatrais, chamado de arena. Olha como era no passado, gente. Aqui nós temos, né, uma fachada do Teatro São João. Aí aqui nós temos, no Brasil, os primeiros teatros foram construídos há 200 anos. O Real Teatro São João foi o pioneiro. Ele foi construído em 1813 e passou por várias reformas. Atualmente, o local é ocupado pelo Teatro São João Caetano. São no Teatro João Caetano, desculpa, Teatro João Caetano. Em um teatro são realizadas encenações artísticas, como comédia, dramas e músicas. Mesmo com a invenção do cinema e da televisão, nenhum deles substitui o teatro, onde existe uma interação direta entre os atores, né, e o público. Tudo bem, verdade. Aqui nós temos, ó, Aprendendo Brincando. Monte o quebra-cabeça, tá na página 35 do material de apoio, tá, gente? E para você conhecer o Teatro João Caetano. Aí tem aqui a fachada dele, vocês vão montar, aí tá na página 35 do material de apoio, certo? Muito bem. Olha só, aí aqui nós temos ó, uma imagem, né, de um teatro, abertura de um teatro, certo? Olha só, tá? E aí vocês vão ver como é interessante montar. É bem legal, bem divertido, pessoal. Vocês vão gostar, tá? Agora a gente vai passar para a próxima página.
Deixa eu só liberar aqui para pronto, passei para outra página. Pronto. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, na página 247, sobre os serviços de segurança. Como vocês sabem também, né, é outro serviço público que o governo, né, dispôs, que ele coloca na disposição da população, que sabe que a cidade tem que ter policiamento, né? Tem que ter segurança. Né? Então, a segurança pública é um dos setores, aliás, um dos serviços básicos prestados à população. Desde as primeiras cidades do Brasil, uma das funções das casas de câmara e cadeia era zelar pela segurança dos moradores nas cidades. Então, aqui nós temos polícia. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, não existia policiais. A segurança era feita pelos moradores das vilas e das cidades, que se organizavam em grupos ou pela guarda de Portugal. A justiça era executada pelos vereadores da casa e de câmara e cadeia. Algumas pessoas consideradas criminosas eram castigadas publicamente e isso acontecia no Pelourinho, que é esse monumento aqui onde tem essa parte aqui. Os governantes acreditavam que essa prática evitaria a ocorrência de novos crimes. Por exemplo, bombeiro. Agora vamos falar dos bombeiros. No passado, os casos de incêndio eram resolvidos por voluntários e os bombeiros eram avisados por 3 tiros de canhão e pelo zoar dos sinos das igrejas. Cada badalada indicava o local do incêndio. As pessoas ajudavam como podiam, passando de mão a mão baldes com água retirada das fontes. Você consegue imaginar essa cena? Pois é, imagine aí, tirando da fonte a água, aí um monte de gente assim numa fileira, aí passando balde, né, de um para o outro, até chegar para poder jogar onde estava o incêndio, né? É bem complicado, né, pessoal? Porque demora muito para chegar lá no último, né, um balde com água para poder apagar o incêndio, entendendo? Na atualidade, as cidades dispõem do serviço do Corpo de Bombeiro, que conta com aparelhos, tecnologia e funcionários preparados para atuar na emergência da população, né? Então aqui nós temos, né, esse tópico, serviços básicos, né, vai ficar para a próxima aula, com a página 248, tá? Então, gente, nós ficamos por aqui com o nosso conteúdo de serviços públicos. Espero que vocês, né, tenham compreendido, tenham lido, e a atividade está postada na agenda. Sempre olha a agenda, gente, porque tem as solicitações, tem o que você vai fazer, certo? Então você tem que ficar a par do que está acontecendo, tá bom? Na escola. Então, beijo para vocês, até a próxima aula, se cuidem, tchau, tchau.